Olá você, meu tradicional querido ouvinte e minha tradicional querida ouvinte, boa tarde, bem-vindos a mais um Bíblia JFA Conecta, download da Palavra de Deus no seu coração. Nós estamos aqui na Rádio Musical FM 105.7 por mais uma hora para falar da Bíblia, da Palavra de Deus, de como ela é atual, como ela é viva para os nossos dias. E o assunto de hoje é super vivo, super quente. Então, aumenta aí o volume do seu rádio. Se você está no seu computador, pode entrar fmmusical.com.br, nas mídias sociais da Bíblia JFA, no YouTube, no Instagram, no Facebook, no WhatsApp, e vai nos acompanhar e vai responder, comunicar a sua opinião sobre esse tema super quente. Quem vai falar do assunto de hoje é o Paulo André, meu filho. Boa tarde, Paulo André. Boa tarde a todos que estão nos ouvindo ao vivo pelo Instagram, pelo Facebook, pelo YouTube, pelo Dial. Seja lá onde você estiver, muito bem-vindo. Boa tarde para você. Agora são 16 horas, 2 minutos em ponto. E hoje nós trouxemos um tema muito especial para vocês. Antes de falar do tema, para você que já está nos assistindo, eu espero, por favor, dê like, se inscreva no canal. Hoje a gente tem uma meta. A meta de hoje é bater os inscritos, 200 mil inscritos no canal. Estamos com 195 mil. Acho que a gente bate essa semana, mas você que tá ouvindo aí, dá um like, aperta o botãozinho, dá o se inscrever e ajuda a gente a bater essa meta. Porque o programa de hoje é um programa muito especial. O programa de hoje fala sobre dívidas. Dívidas, você tem dívida, você está devendo alguém te deve. Como é que você entrou nessa dívida? Como é que é a sua relação financeira na vida? Você está tranquilo? Você está devendo? Você tem muito para receber? Então, sem mais delongas, vamos às perguntas de hoje. A pergunta de hoje você pode responder no nosso chat no YouTube, que eu vou anotando aqui. E você também pode mandar no nosso WhatsApp, 11 3655 7627. Eu vou repetir, 11 3655 7627. Você anotou aí? A pergunta de hoje que você pode responder no WhatsApp é: como é que você vai pagar suas dívidas? Como você vai pagar suas dívidas? É a pergunta de hoje. Você já tem ideia de como você vai fazer isso? Você não tem dívidas, você saiu das dívidas e tem uma boa história, um testemunho para compartilhar com alguém? Compartilha, conta aí pra gente como é que você saiu da sua situação de dívida, eu vou ler também. Se você tá em dívida e tem um plano, fala pra gente qual que é seu plano para sair. Você tem que pagar, você não tem que pagar. Essa e muitas outras questões sobre o tema dívida a gente vai tratar aqui hoje. Então, primeiro ponto é o nosso WhatsApp para você mandar a resposta ali, 11 3655 7627, 11 3655 7627, e responda a pergunta de hoje: como você vai fazer para pagar suas dívidas? Então, aguardamos aí a participação de todo. O programa fica muito mais legal quando vocês participam. Não se esqueçam de dar like e se inscrever no canal para ajudar a gente a bater a meta dos 200 mil inscritos. E vamos para o versículo do dia hoje. Conecta com o versículo do dia. A ninguém devais coisa alguma, a não ser o amor com que vos ameis uns aos outros. Porque quem ama aos outros, cumpriu a lei. Conecta com o versículo do dia. Que coisa importante nós vamos falar hoje aqui. Dívida. Como você pretende pagar as suas dívidas? Já está assumindo que você tem dívida, né? E será que não tem? Porque o versículo que nós escolhemos da Palavra de Deus, ele fala justamente isso. A ninguém devais coisa alguma, a não ser o amor. Que contexto nós temos aqui nesse texto? O que Paulo está querendo dizer para os romanos quando ele fala: não devais coisa alguma a não ser o amor? Um cristão pode ter dívida? Um cristão pode se endividar? Pode tomar dinheiro emprestado? E essa foi uma discussão que permeou séculos de igreja católica, quando fala da usura, né, de emprestar dinheiro a juros, porque estava implícito para aqueles
cristãos lá nos primeiros séculos de que não poderia tomar dinheiro emprestado, não poderia dever a alguém. Afinal de contas, a ninguém devais coisa alguma. E você, quando pega um cartão de crédito, você está devendo, porque você comprou, não pagou e lá na frente vai pagar. Então, tecnicamente, é uma dívida. Quando você faz um empréstimo bancário, com certeza é uma dívida. E quando você vai lá no seu amigo, no seu familiar, na pessoa que você conhece e pede emprestado para fazer alguma coisa, né? Esse é um dos primeiros dinheiros de funding das startups, né? O que os gringos chamam de FFF. Então você pega o dinheiro para poder fazer um negócio, é uma dívida. Isso está errado, pastor? Isso é pecado? Podemos nos endividar? Devemos nos endividar? Como endividar? E aí a mais importante pergunta, como pagar a dívida? Como você pretende pagar a sua dívida? Então eu quero ouvir aqui o que você pensa, vai mandando aí as suas observações. Como é que você paga a dívida? Que ação você faz para conseguir zerar o seu passivo? Momento difícil que nós estamos vivendo no Brasil, como economia, no mundo, muita gente sem receita, muita gente sem emprego. As dívidas vão se acumulando. Como eu faço para sair delas? Eu já vou dar uma dica aqui. Esse versículo 8 vem depois do versículo 7. Segunda dica do dia. O versículo 7 vem depois do versículo 6. Olha só, Paulo André, com a matemática. Parece uma dívida uma dica um tanto quanto óbvia. Então, mas sabe, nós temos que ler. Sabe que a Bíblia, quando foi escrita, não foi escrita com versículos, com capítulos. Ela é uma epístola. Epístola quer dizer uma carta aos Romanos. Quando você manda a carta para alguém, você também não coloca capítulos e versículos. A não ser que seja aquelas mulheres que escrevem muito, né? Coloca capítulos e capítulos lá aí. Mas o texto é um texto só, corrido. E aí as pessoas, para melhorar a nossa identificação, colocaram esses versículos aqui. Às vezes a gente esquece que tem uma coisa para cima, né? Então eu vou ler o que tem antes aqui. Ele está dizendo assim, ele está falando sobre a relação do cristão com a autoridade, as autoridades superiores, dizendo que não tem nenhuma autoridade que não venha de Deus. Então quando você fala da autoridade, está falando dos magistrados. Magistrados são os juízes. Hoje no Brasil está tão em moda esse assunto, né? Supremo Tribunal Federal, Supremo Tribunal de Justiça, os juízes das varas comuns, os juízes que julgam as nossas pendências, que aplicam a lei. Então, nós temos que obedecer aos magistrados. E ele fala que as autoridades são ministros de Deus para nós, para o nosso bem. E nós temos que estar sujeitos a ela. Aí no versículo 6 ele fala assim, por esta razão, também pagais tributos, porque são ministros de Deus, atendendo sempre a isto mesmo. Portanto, dai a cada um o que deveis. A quem tributo, tributo. A quem imposto, imposto. A quem temor, temor. A quem honra, honra. A ninguém devais coisa alguma, a não ser o amor. Então aqui, ele está num contexto de que você como pessoa, você como cidadão, você como indivíduo dentro do contexto do Estado, que é claramente um contexto material, não deve dever. Não deve dever. E ele fala de tributo. Então você tem que pagar os seus tributos. No caso aqui, a Roma. Então era um império governando sobre os judeus. Havia muitas razões ideológicas para dizer, não vamos pagar esse negócio não. E a Bíblia está falando, você está devendo, dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. E a quem imposto, imposto. Essa é uma palavra dura, porque imposto já está no nome, é imposto. Não é voluntário, não é agradável, não é porque eu quero, é imposto. Então, pagar impostos, nós estamos no mês aqui do imposto de renda. Foi prorrogado aí o prazo agora até o fim de maio. Todos nós brasileiros fazer a declaração e vai sempre dar uma continha que acaba pagando, porque a conta é feita para você pagar. Tem que pagar imposto. Cristão paga imposto? Infelizmente, meu irmão, cristão paga imposto. A quem temor, temor, e a quem honra, honra. Então, você tem que pagar aquele a quem você tem que honrar, porque essa é a dívida mais difícil. Geralmente você paga lá o governo porque ele fica no teu pé, protesta o teu título, paga o agiota porque ele põe uma arma na tua cabeça e fala, você vai me pagar senão morre. Mas aquele amigo, aquele irmão, aquele próximo que não vai te prejudicar se você não pagar, você prejudica ele.
Você tem que dar honra a quem merece honra. Você tem que privilegiar aquele que te privilegiou. É muito fácil lembrar do amigo na hora da necessidade, mas depois, na hora em que você tem que retribuir, aí todo mundo some. A ninguém devais coisa alguma, a não ser o amor com que vos ameis uns aos outros. Nós temos que pagar as nossas dívidas. Então aí, qual que é o segredo da história? Não se endividar. Ei, mas é possível isso? Realmente é difícil não se endividar, viu? Aliás, tem várias pessoas aqui respondendo a nossa pergunta no chat. Como você vai fazer para pagar suas dívidas? Pode mandar aqui no chat que eu tô anotando. E pode mandar também no nosso WhatsApp, o 11 3655 7627. Desculpa, 11 3655 7627. Isso mesmo, tá certo. E para comentar aqui, vamos, por exemplo, o Alcio do Alves mandou: só pagarei minhas contas com um milagre de Deus na minha vida financeira. Peço oração. Muitas pessoas falando isso aqui, eu tô anotando o que vocês estão falando. Vão mandando, que hoje o tema é muito legal. Tem gente que tá falando aqui, por exemplo, essa daqui já é uma pergunta interessante, já é uma provocação, digamos. A pessoa falou: pra mim só é dívida quando vence a conta. Enquanto não vence a conta, é compromisso. Eu tô com os meus compromissos atrasados. Não, mas se venceu não tá atrasado, ele tá com os compromissos em dia. Então, não venceu ainda. Não tá, mas olha, ele falou uma coisa muito importante aqui. Porque realmente, para qualificar essa questão medieval teológica, né? Vocês sabem que o cristão, como ele não podia pegar emprestado, ele não podia emprestar com usura, por conta do mandamento da Igreja Católica, desenvolveu o judeu como banqueiro. Os judeus eram os banqueiros porque eles emprestavam dinheiro porque não tinham restrição da lei. E o cristão não podia. Então, os primeiros bancos judeus. Se você olhar lá a história de Lutero, que com a reforma, uma das razões por que Lutero se insubordinou contra a igreja foi justamente porque eles estavam vendendo indulgências. E essa indulgência era para pagar a construção da Catedral de São Pedro lá no Vaticano, que Lutero, inclusive, foi visitar. E quando ele viu aquele Fausto, aquela grandiosidade, a maior igreja do mundo, e o dinheiro vinha disso, ele ficou indignado. E sabe quem teve essa ideia? Um banqueiro austríaco-alemão judeu, que era o financiador do Vaticano. Esse homem foi o homem mais rico da Europa naqueles dias, e tem gente que diz que ele foi o homem mais rico de toda a história. Ele tinha 3% do PIB do europeu daquela época, era dele. Aí faz a conta hoje, você vai ver o que é de dinheiro que ele tinha, quantos bilhões ele possuía. Banqueiro, fazendo histórias de dívida. Então, vamos diferenciar bem aqui, como o nosso amigo aqui falou. Uma coisa é aquilo que eu devo, mas tenho como pagar e está em dia. Então, é um planejamento futuro. Quando você compra uma casa própria, quando você faz um financiamento imobiliário, você entra numa dívida de 10, 20, 30 anos. E aí, então você vai pagar. Aquilo é uma dívida? Tecnicamente é uma dívida. Mas está nesse capítulo, a ninguém devais coisa alguma? Não. Porque é um planejamento dentro daquilo que você ganha, dentro daquilo que você recebe e quanto você vai separar do seu orçamento mensal para cumprir aquela dívida. A questão é planejar. A Bíblia fala: se você vai construir uma torre, faz a conta antes. Se você vai conseguir chegar no final. Isso é típico de quem falta dinheiro. Você já viu essas casas que estão só esqueleto? O cara começou a construir, acabou a grana e ele não tem mais como construir, deixa parado lá. Às vezes ficam anos e anos e anos e não evolui aquela casa. Porque quebrou. Não pensou, não planejou, não guardou. E aqui então vem um grande segredo. Eu gastei 30 anos da minha vida profissional no mercado financeiro. E no final dela, com muita atividade nessa questão da educação financeira. Estratégia Nacional de Educação Financeira. Durante muito tempo foi esses os programas com o Banco Central, com a CVM, com a Febraban, com a Bolsa. Estava envolvido nisso aí. Educação financeira. Como pagar as suas dívidas. Quero dar algumas dicas para vocês hoje aqui, que são dicas fundamentais para você sair do poço. Agora, a primeira coisa, então, o que é a dívida? O que você planeja pagar não é dívida. O que você compra no cartão para pagar no vencimento do cartão não é dívida. O que você parcela dentro de um projeto de receber e entregar também não captura como essa dívida que nós estamos falando aqui biblicamente, que não é para dever. Agora, quando eu estou numa bola de neve,
quando eu tô com o meu salário comprometido, ou quando eu quero comprar alguma coisa, eu não tenho dinheiro, mas eu quero comprar, eu não tenho dinheiro. E aí o que eu faço? Eu me endivido, eu pego emprestado para ter imediatamente aquele bem e depois eu vou ter pelo resto da minha vida a dor de cabeça. Crediário. Se você é viciado em crediário, juro, você está mal posicionado. E aqui a Bíblia é muito clara que você tem que sair da postura de dever sem poder pagar. Você tem que planejar a sua história. E a resposta a essa pergunta, como você pretende pagar as suas dívidas, é o segredo. É o segredo. Tem alguém falando como é que vai pagar a dívida? Ou só o pessoal tá falando que... Olha... Devo, não nego, pago quando puder. A maioria tá no devo, não nego, pago quando eu puder. Aqui, ó, Priscila Santos Pugliese, prestação de financiamento é diferente de dívida, não? É o que você tava falando agora, uma coisa são contas, outras coisas são dívidas. Enquanto o prazo não estourou, não é uma dívida, é um compromisso. Mais gente falando, misericórdia, meu Deus, eu tô toda enrolada no cartão. Aqui, Priscila Máfia, eu gasto todo o limite do meu cartão de crédito e não ganho esse valor. Estou com 4 empréstimos consignados. Por enquanto, tem ninguém falando como se livrou da dívida. Eu acho que eu vi uma pessoa aqui, eu vou procurar e já trago. Vamos pegar então o exemplo aqui da nossa irmãzinha, que eu não vou nem citar o nome que eu sei, tô lendo aqui, mas para preservar aqui, muita gente acha que você pode gastar o limite de crédito do cartão. E acha até porque os bancos, de uma maneira até que agora é proibida, ficavam ali mandando mensagem dizendo: você tem tanto dinheiro na conta. Quando você olhava o seu saldo bancário, aparecia lá R$25 mais 1.500. Esse 1.500 era um crédito pré-aprovado. Então você tem R$25 na conta, mas parece que tem 1.525. Aí dá aquela sensação: uau, vou gastar esse dinheiro, é meu. Só que não é seu. É empréstimo bancário caríssimo. Cartão de crédito carésimo. Então você não pode gastar o que você não tem. Esse é um princípio para não ter dívidas. Depois eu vou falar como sair delas. Mas para não ter dívidas, não compre fiado. Compre à vista. Então, se você quer comprar um objeto lá que custa R$1.000, é um negócio meio carinho já, R$1.000 não é qualquer coisa não. E você não tem o dinheiro, você vai lá, dá o seu cartãozinho de crédito e financia em 10 vezes de 120. Então, aquele R$1.000 que seria o preço, de cara já virou 1.200. E olha que eu tô dando uma taxa de juros que o cartão de crédito é pior nessa taxa de juros, porque ele é muito mais do que 20% ao ano. Então, quando você financia, você está pagando um juro daquilo que não é seu. Então, em vez de comprar por R$1.000 no cartão, pegar o bem agora e sair devendo para o resto do ano, você tem que todo mês economizar R$100. Aí você vai economizando cada mês R$100, em vez de 120, R$100. Você economiza R$100. No final, você vai comprar à vista. E aí é bem capaz que o preço à vista seja mais barato do que 1.000. Ainda vai sobrar um dinheiro na tua mão. E o que você perdeu? Você perdeu a vontade de comprar já. E essa já é uma grande dica. Eu tinha um amigo que falava isso aí, olha, é verdade. Ele falava isso: eu entro numa loja, vejo o preço, dá vontade de comprar, mas eu não compro. Eu entro sem carteira, sem cartão, sem nada. Porque eu sou obrigado a sair daquela loja para voltar e de novo. Só o ato de sair e voltar, eu te ponho a cabeça no lugar. Porque todo marketing, toda estrutura é feita para você consumir e gastar. Você entra no supermercado para comprar cesta básica. Sabe onde está a cesta básica? Na última gôndola, no último corredor. Porque para chegar lá no arroz com feijão, você tem que passar nas bebidas, nos iogurtes, nos chocolates, em tudo aquilo que você não precisa. Mas você vai vendo e fala: ó, que legal, olha, promoção, compre 6 e pague 5. Uau! Aí você vai enchendo o carrinho de coisa que você não planejou. Então você vai entrar no supermercado, entra com a lista do que você precisa. Compra o que você precisa, sai do supermercado. Então você começa a planejar a sua vida. Não gastar o que você não precisa gastar. Não entrar no papo do vendedor. Você tem que esfriar a cabeça.
que se você entrou na loja, tem um sapato maravilhoso te chamando, e o vendedor fala, olha, você ficou linda com esse sapato. Já tem 2 mentiras aí. 3 pontinhos. Você sai da loja, enfia a cabeça na água, pensa 24 horas, e aí você vai ver, preciso mesmo desse sapato maravilhoso? Ele me deixa mesmo como ele falou que está me deixando? Então, quando você refreia o consumo, você começa a manejar e dominar a sua vida. E há uma máxima que é bíblica, mas que é dita de outra maneira no mercado financeiro, que fala que investir é postergar, adiar o consumo. Aquilo que eu não como, eu invisto. E lá na frente eu vou ganhar. Então, essa é a primeira dica aqui, como não fazer dívida. Eu não respondi como se livrar delas. Mas a primeira dica para não fazer dívida. Não gaste o que você não tem. Se você não tem, espera ter para gastar. Não compre por impulso. Não faça na hora. Invista em vez de consumir. Em vez do cartão de crédito, a carteira de investimento. Você põe o seu dinheiro para trabalhar para você e não você para trabalhar pelo seu dinheiro. Parece tão simples, mas é tão difícil. E o princípio bíblico aqui é o princípio da semeadura e da colheita. O grão de semente que você não come, você perde, você joga fora, aspas, né? Você deita no chão. Então você põe na terra aquela semente. Ela poderia ser o grão que você vai fazer a sua comida? Não. Você abre mão de comer para plantar. E dali ao tempo certo, aquela plantação vai dar o resultado, vai dar a colheita. 100 para 1. Então, em vez de 1 grão, você vai ter 100. E aí, então, esse juro que você acumulou, você come um pedacinho e sobra o resto para reinvestir. Então, meu amigo, meu irmão, nós vamos orar por isso hoje aqui. Você precisa se livrar das dívidas, porque a única maneira de você prosperar é não dever. E a melhor maneira de não dever é não gastar naquilo que você não precisa. Olha, muitas pessoas contribuindo aqui com a gente, e aí entram vários dilemas. Começando por esse que você tocou aí. Não gastar no que você não precisa. Mas e aí quando você ganha menos do que o que você... do mínimo que você precisa? Não sobra pra nada. Essa é uma pergunta que tá vindo aqui. Eu não tô achando a pessoa agora, mas vamos ler outras coisas. Josi Fernandes, pior dívida é a de banco. Meu Deus, os juros são coisa de louco. Não tem condições. Isto! E aí veio uma pessoa e falou, em vez de fazer financiamento, eu faço consórcio. E aí eu acho que as duas coisas já começam a encaixar. Mas eu não quero que você responda agora. Isso já vai entrar no meu lado financeiro. Estou me segurando porque eu quero ler a Bíblia. Leia a Bíblia antes, a gente entra no lado financeiro, viu? Você que tá ouvindo a gente entra no lado financeiro no momento de reflexão. Tem outras pessoas aqui falando de como negociar com o banco, se vale a pena fazer consórcio, se vale a pena fazer financiamento, o que eu pago primeiro, e se eu ganho mais do que o mínimo que eu necessito. Várias coisas interessantes aqui. Eu tô tentando anotar, hoje o povo bem legal tá participando, então eu vou terminar com uma pergunta aqui e aí você volta pro tema Bíblia. E depois vamos para a parte financeira. Cecília de Mogi das Cruzes, depois que eu pago todas as contas, durmo até bem, que eu sei que ninguém vai bater em minha porta cobrando. E outra pessoa aqui, o Alexandre no Instagram, falou: a primeira observação é não ser apegado a coisas materiais, para que você possa reorganizar suas dívidas e, se possível, vender bens. Porque devemos ser fiéis ao Senhor, porque devemos vender tudo se preciso. Mas não podemos ser infiéis no reino do Senhor, cortar custos e despesas, vender algum bem e trabalhar duro. Foi assim que, pelo visto, ele pagou as dívidas dele. Uhum. Então tá pingando os primeiros exemplos de pessoas que pagaram. Teve uma outra falando que foi hoje no agiota e que quitou uma de 3.600 e uma outra dívida de 8.000 junto com a agiota hoje. Acho que isso é um motivo de celebração. Então existem pessoas que quitam as dívidas, não desista. Ótimo! Temos uma palavra de Deus para você hoje aqui. Não gaste, não gaste. Você que está aí na porta-loja, está ouvindo essa mensagem, não compre no crediário. Não faça empréstimo bancário para pagar dívida sobre dívida. Não ache que o limite do cartão de crédito é seu dinheiro, porque não é seu dinheiro. É dinheiro do banco e ele vai cobrar caríssimo depois. E não arranje uma dívida para pagar outra dívida. Agora, eu quero ler outro texto aqui que é famosíssimo e eu aplicar nessa situação. Bom, alguém perguntou do nosso texto, né? O versículo do dia. Hoje o versículo do dia é Romanos 13, de 6 a 8.
que fala que nós temos que pagar nossos tributos, nossos impostos. A ninguém devais coisa alguma a não ser o amor. Mateus 6, famoso texto da oração do Pai Nosso. Jesus nos ensinou a orar. Essa oração, por ela só vale um programa, né? Explicar a oração do Pai Nosso. Ela é tremenda aqui, um dia, se vocês quiserem, manda a notícia. Se você quer que eu fale da oração do Pai Nosso, manda aí, que se tiver muita gente querendo, vamos falar sobre ela. Mas hoje eu quero dizer do versículo 11 e do versículo 12. O versículo 11 diz, Mateus 6, 11 e 12. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Então, se você crê que Deus está dando o pão do cada dia, não é que você fala, estou me endividando pro leitinho das crianças. Não é o leitinho das crianças que te causa dívida. Porque essa Deus garante. Agora, a continuação diz, perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Aqui tem um princípio bíblico, Nós vamos dar aí no momento como é que chama o momento aí? O momento de reflexão. O momento de reflexão, vamos falar de como pagar a dívida. Agora, esse texto aqui é o versículo que é uma chave para isso. Perdoa assim como nós perdoamos. Quando você ora isso e não perdoa a pessoa, você não é perdoado. Então, Deus tem que perdoar a sua dívida para você também ter o perdão. E a parábola do devedor incompassivo, que não teve compaixão, é essa. Ele foi perdoado de uma multidão de milhões e milhões que ele não teria como pagar, e ele apertou o pescoço do outro que devia um pouquinho só para ele. O Senhor está olhando a sua postura. Então, perdoa para ser perdoado. Você quer um milagre no banco? Você quer um milagre no seu agiota? Você quer um milagre na pessoa que tem a condição de dizer, ok, vou te perdoar? Primeiro você perdoa. Perdoou as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. À medida que eu perdoo o devedor, Deus faz perdoar a nossa dívida também. Esse é um mistério, esse é um milagre, e isso não está na cartilha do banco, isso está na Bíblia. Agora, para falar do dia a dia aqui da coisa, como funciona, como eu vou pagar a dívida, aí eu vou passar para o Paulo André de novo. Jogou a bola em mim de novo, né? Tá vindo muita pergunta legal, gente. Então eu vou reafirmar a pergunta do começo. A pergunta de hoje é: como você vai pagar suas dívidas? Mas manda tudo. Manda a história de como você já pagou. Tem gente que falou que já pagou. Tem gente que falou como pagar as dívidas. Por exemplo, família Mengão. O segredo é ter reservas de emergência em torno de 1/5 do bruto do que ganha. É assim que José do Egito fez no maior império do planeta na época. É uma dica. Faça reservas. Eu vi pessoas falando que não contava com uma pandemia e por isso entrou em dívida. Os imprevistos acontecem, ninguém nunca conta em ficar doente, quebrar um negócio, vir uma pandemia. Você tem que se preparar para o imponderável e é muito difícil, porque parece um dinheiro inútil sendo parado. Mas não vou falar de dicas financeiras. Muitas pessoas mandam que daqui a pouco vai vir um momento de reflexão. A pergunta de hoje é: como é que você vai fazer para pagar suas dívidas? Antes disso, notícias da semana. Vamos às notícias da semana de hoje, que hoje tem muita notícia. A primeira notícia aqui é o nosso canal no YouTube. Então já que o Fabiano pôs, eu vou falar dessa notícia primeiro. Essa notícia aí, o Bible Project tá com um projeto muito legal dentro do nosso aplicativo, que é ler o Novo Testamento em um ano. E por que é diferente esse projeto? Ele vem com um videozinho animado. Eu não sei se você já ouviu falar daqueles videozinhos Draw My Life, que enquanto uma pessoa fica falando, outra pessoa fica desenhando, e você vai tendo a experiência tanto de ouvir quanto a experiência visual. Tá muito legal esse plano de leitura do Novo Testamento em um ano. Você vai lá no nosso aplicativo, na aba Planos, clica lá, acha o Novo Testamento em um ano, disponibilizado pelo Bible Project. Você vai lendo os versículos, e aí a cada um número de versículos, então, por exemplo, o primeiro vídeo cobre de Mateus 1 até Mateus 13. Aí tem explicando tudo aquilo que acontece num videozinho animado, com um desenho muito legal. É um jeito novo de acompanhar a Bíblia. Eu recomendo porque é diferente, é interessante, é visual. É uma coisa nova que está acontecendo. Então, Bible Project, vai lá. Para quem está na tela agora, tem o QR Code. Se você tirar uma foto do QR Code com o seu celular, você vai conseguir cair direto no plano de leitura, ou você cai na nossa App Store, baixa o aplicativo e cai no plano de leitura. Então,
Primeira notícia de hoje, o Bible Project. Segue lá, pode deixar aí na tela, Fabiano. Deixa aí que o povo vai tirando foto, vai fazendo e eu vou dando as outras notícias. A próxima notícia é o DBN, o Dia da Boa Notícia terminou. Foi sobre coragem, 36 mil pessoas participaram lendo, ouvindo, vendo os vídeos, compartilhando uma boa notícia no final. Então, ainda dá tempo, entra lá nos planos e olha. Também temos planos entrando aqui, que vão entrar na próxima semana, eu acho, sobre um curso de história sobre a cosmovisão cristã. E esse é muito interessante, porque você vai aprender história descobrindo se as coisas acontecem pela providência ou as coisas aconteceram por acaso. Você sabe isso? Você sabe qual que é a visão da história que os cristãos têm? Então, tá entrando lá no nosso aplicativo, o lançamento desse curso tá rolando e fecham as vagas dia 12, um dia depois do próximo programa. Eu vou falar de novo do curso no próximo programa, vou botar na tela também para quem quiser tirar uma foto do QR Code e comprar lá o curso. O curso tá muito legal para você ver história. É importantíssimo saber a história, saber como as coisas aconteceram e saber quais foram as grandes influências que os cristãos tiveram. Por que o Ocidente é diferente do Oriente? Qual foi a influência que Lutero teve na história? Que o protestantismo teve na história? Por que os Estados Unidos nasceu como um país de liberdade de religião? Como que a história se desenrolou para chegar no ponto que está? E qual que é a perspectiva cristã sobre essa história? Então, curso de cosmovisão cristã, muito legal. Você vai descobrir se as coisas aconteceram por providência ou acaso. Vai ter o plano de leitura no aplicativo e vai ter o lançamento aí para você poder ir lá se inscrever. É muito legal. E além disso, as notícias do nosso YouTube padrão. O vídeo de destaque dessa semana foi Seja Livre dos Seus Vícios. Muita gente assistindo. É um vídeo com vários versículos para você ir meditando em cima dos versículos. E o tema dessa semana foi vícios. O BíbliaCast dessa semana também, com a Gabi e com a Nicole, foi mansidão, o fruto do Espírito em falta. Então, se você quiser saber um pouco sobre mansidão, vá lá, escuta. E, obviamente, o Pastor Beto ora 2 vezes por dia, uma de manhã e uma de noite, para você começar bem o seu dia, para você terminar bem o seu dia. E também colocamos 2 versículos novos todo dia no nosso canal do YouTube, para você ir ouvindo a Bíblia e aproveitando ali. Então, você que está assistindo a gente no YouTube, por favor, dá um like nesse vídeo e se inscreve no nosso canal. Eu vi as estatísticas aqui, 80% de vocês que assistem o canal não são inscritos, que assistem o vídeo de hoje não são inscritos. Se inscreve, ajuda muito a gente tá numa meta de bater 200 mil, estamos com 195 mil, então vai lá, clica no botão se inscrever. Custa alguma coisa para se inscrever, pai? Nada. Não custa para se inscrever, olha aí. Não custa para se inscrever. Então, 80% de vocês que não são inscritos, pra gente faz muita diferença. Vai lá, clica no botão se inscrever e ativar o sininho. E voltando ao tema de hoje, dívidas, temos também versículos que falam sobre dívidas. Então, eu vi muita gente perguntando, qual que é o versículo de hoje? O que passou? Não peguei o versículo do dia. Lá no nosso aplicativo, no menu, tem um lugar chamado temas. Você clica em temas, vai estar a Bíblia toda separada por temas. Aniversário, amor, paixão, aí vai de A a Z, você acha o que você quiser. Dívidas tá lá. Clique em dívidas, você vai ver todos os versículos que falam sobre dívidas na Bíblia. Vai te dar uma ideia sobre esse tema. Então, não se esqueça de checar os temas dentro do aplicativo da Bíblia JFA. Você pode aumentar o seu conhecimento sobre o que a Bíblia fala sobre aquele tema. E voltando agora para a pergunta do dia, como você vai fazer para pagar suas dívidas? Eu vou trazer mais perguntas no momento de reflexão, então vamos ao momento de reflexão, Fabiano. Conecta com a palavra. Momento de reflexão com o pastor Paulo Oliveira. Bom, vai aí, pai, toca. Vamos refletir sobre a palavra de Deus e aquilo que ela fala sobre pagar dívidas. Nós estamos dizendo aqui que a primeira coisa para você viver bem com Deus é não fazer dívida, ou seja, não gaste mais do que você ganha. Agora, como que eu pago a dívida? Tem um lado espiritual e tem um lado prático. Eu quero falar dos dois aqui hoje. Espiritual tem alguns segredos que você tem que cumprir. Eu falei, o primeiro deles é: perdoa a dívida de quem te deve, para que você seja perdoado também. Então há um princípio de abençoar para ser abençoado. Se você não tem um coração que abençoa, por que Deus vai te abençoar? Então, se a sua dívida é impagável, se você está numa situação desesperadora, se você não tem condições, então não é economizando um pouquinho que você vai resolver o problema. Então, abençoa no meio da dificuldade.
Esse é um princípio, meu irmão. Então, muitas vezes as pessoas estão usando da sua angústia real, de como vou pagar a dívida, para não abençoar o outro, que você pode abençoar. Então, o milagre sempre tem dois lados. O milagre é um milagre para quem recebe, mas é uma possibilidade para quem faz. Vou repetir. O milagre é um milagre para quem recebe, mas é uma possibilidade, é uma escolha para quem faz. Se Deus está fazendo um milagre de curar uma doença incurável, para ele não é milagre, para ele é uma escolha. Vou curar ou não vou curar? Ele vai escolher e definir se ele vai fazer aquilo ou não. Para nós estamos recebendo lá no hospital morrendo, é um milagre, porque ninguém consegue, o médico não pode, a doença está tomando conta, só Deus. Há outros milagres. Se alguém está precisando de dinheiro, e eu já vivi esse milagre dos dois lados, viu? Dos dois jeitos. Alguém está precisando de dinheiro na hora certa, na hora H, naquele momento, e você clama, Deus, um milagre na minha vida. Você não pode fazer nada. De repente, alguém toca a campainha, fala, olha, Deus me mandou te dar esse dinheiro aqui. Pum. Isso é um milagre. Agora, para quem está dando dinheiro, não é um milagre, é uma possibilidade. Porque ele está lá pensando e Deus está falando com ele. Pega o dinheiro que você tem na carteira, toca naquela porta, bate na campainha e dá o dinheiro para aquela pessoa. Você vai escolher se você vai obedecer ou não. Então, perdoar a quem é pequeno é você sendo o autor do milagre na vida do pequeno. E Deus vai mandar um grandão para ser milagre na tua vida. Há muitos anos atrás, num evento lá em Brasília, da unidade da igreja, e na década de 90, nós estávamos ali no evento e sempre está faltando dinheiro, e na hora da oferta final, a pessoa que está dirigindo, ela falou uma coisa muito diferente. Ela falou, olha, Deus está me mostrando aqui, Deus está me tocando no coração, nós precisamos aqui, eu não lembro agora quanto que era, mas era tipo assim, 10 mil, 15 mil reais, que faltar para fechar a conta. Deus está falando para mim aqui que não é um monte de gente vai pagar essa conta, é uma pessoa. Tem uma pessoa aqui que vai pagar tudo que nós precisamos. Então, se Deus está falando com você, venha você agora aqui e pague a conta. Naquela hora eu pensei, não sou eu, porque eu não tinha 10 mil reais para dar, então beleza, tô livre de dar os meus 50 aqui. Ficou um silêncio, de repente um fulano desce lá de cima, era no ginásio, Garrasta Azul Med, chamava na época lá, o ginásio de esportes de Brasília fechado, desce um fulano e paga a conta. Não era ninguém do Congresso, todo mundo ficou pensando, quem é esse cara, quem é esse cara? Não era ninguém do Congresso, era um milionário que estava passando ali para um evento que ele ia fazer depois para a empresa dele, e quando ele estava lá vendo o lugar para preparar, ele ouviu o fulano falando. E ele pensou, bom, se tem alguém aqui que tem a chance de pagar toda a conta, sou eu. Agora eu tenho que decidir, Deus está falando comigo ou não? E aí ele falou, na dúvida, vou pagar a conta. Milagre acontece assim. Então, primeira coisa, para você atrair o milagre, seja portador de bênção. Perdoe a quem está debaixo de você. Perdoe o outro. E aí a segunda coisa que é bíblica também. Eu estou aqui em Mateus 6, que é um texto que a gente já leu algumas vezes, né? E ele fala para não ajuntar tesouro na terra. Mateus 6,19. Não ajunteis tesouros na terra. Então, se o seu foco é ficar rico, já começou mal aí na hora da dívida do perdão. Ajunte tesouro no céu, porque onde estiver o vosso tesouro, estará o vosso coração. Versículo 21. Aí no versículo 22 ele fala assim, a candeia do corpo são os seus olhos. De sorte que se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo terá luz. Se porém os teus olhos forem maus, o teu corpo será tenebroso. Se portanto a luz que há em ti são trevas, quão grandes serão tais trevas? Esse texto parece estar descontextualizado, porque aí ele volta a falar de dinheiro. Ninguém pode servir a dois senhores, pode odiar a um e amar o outro, se dedicará a um e desprezará o outro. Não poder servir a Deus e a Mamon. Mamon, Deus das riquezas. Então, o que tem a ver o olho com essa história? Ele está falando de dinheiro, começa a falar dos olhos e volta a falar de dinheiro. Por quê? Porque o seu olho é a janela de entrada da sua dívida. Se você conseguir controlar a candeia do corpo que são os seus olhos forem bons, então você olha a pessoa com misericórdia, você olha a pessoa com compaixão, você olha o seu devedor com amor, você perdoa a dívida, a ninguém devais coisa alguma, a não ser o amor com que vos ameis uns aos outros. Então, quando você olha a pessoa com o olhar da necessidade dela e não da sua, você começa a abrir uma chave da felicidade aí. Pague
ajude a quem, perdoe a quem está devendo para você. Vamos lá, eu tenho muitas perguntas aqui, eu vou ler algumas que são comentários e eu vou terminar numa pergunta interessante, então você que está ouvindo, preste atenção. Zoraia, eu sou de Santos. Como vou pagar minhas dívidas? Pedindo misericórdia a Deus. E ela ri. Sério, procuro me manter no limite das minhas posses e tento não gastar mais do que eu posso. Então entra aí aquele primeiro dilema. Eu gasto menos do que eu ganho ou eu ganho mais do que eu gasto? Qual que é o certo, hein? O certo é gastar menos do que ganha ou ganhar mais do que gasta? Dá pra ganhar mais do que gasta? Não dá. Eu iria por essa. Não responde nada, tem mais perguntas. Você tá com essa cara aí de eu quero falar. Eu quero responder. Não vai responder, não. Você já sabe, por isso tá falando isso. Eu sei, por isso eu vou, viu? Essa é pra você. Maria Consagração, boa tarde. Primeiro, não tentar fazer outras dívidas e se virar nos 30 pra pagar os que tem. A Daniela Mendes, eu vou esperar para negociar porque os juros dos bancos são muito abusivos. Aí já começamos a entrar na parte financeira de novo. Então, primeira pergunta, ganhar mais do que ganha ou gastar menos do que ganha? Ganhar mais do que gasta ou gastar menos do que ganha. Segunda pergunta, como é que negocia isso com o banco, pai? Tem hora certa? Aham. Tem que esperar um pouco? Eu vou lançar mais uma, Fabiano. Calma aí, não facilita tanto pro lado dele, não. Olha que o programa vai acabar, hein? Então, hoje o programa é bom e tem muita dica boa pra dar. Então, vamos ficar aqui até às 6. E, de novo, a última provocação, e essa daqui eu vou fazer um comentário. O Bruno de Moura falou, então o pobre nunca vai ter nada, porque sempre não tem dinheiro se não compra parcelado. E aí, isso é verdade ou isso é ansiedade? Você tem aquela sensação de que eu nunca vou ter nada se eu não comprar isso agora, mas se você esperar um tempo, economizar e tiver o dinheiro à vista, você vai ter muito mais coisa do que se você ficasse comprando parcelado. São essas 3 perguntas, pai. Você lembra das 3? A primeira é, o que é mais importante? Ganhar mais do que gasta ou gastar menos do que ganha? Isso. A segunda é como pagar a dívida do banco. Isso, é melhor já pagar o que o banco tá ou dar uma segurada para dar uma negociada. Como é que faz isso? E a terceira é, o pobre nunca vai ter nada se ele não comprar as coisas parcelado? Ou isso é ansiedade? Pobre parcelado. Vamos parcelar os pobres aqui. Vamos lá, então. Muito interessante. Aqui eu tô saindo dessa parte bíblica que eu já falei, é a autoridade. Eu não disse uma coisa que é óbvio aqui. Se você quer ser abençoado por Deus, seja dizimista. Sim, pessoas falaram isso, que saíram da dívidas dizimando. A Bíblia é maravilhosa, porque ela fala que 0,9 é maior do que 1. Como pode ser 0,9 maior que 1? Se você dá o dízimo, você perde 10%. Mas se você está colocando na mão de Deus, Ele está abençoando. Eu sou um resultado de uma vida de dízimo. Então, eu não estou aqui explorando ninguém, eu não estou aqui facilitando a vida para algum pastor. Eu mesmo, como pastor, não ganho da igreja. Eu pago, não ganho. Mas eu sei que dizimar é bênção. Então, o espiritual que eu estava falando lá, perdoe as pessoas, tenha um coração de amor, não ame as riquezas e seja dizimista. Agora vamos no lado prático da história aqui. Qual que é melhor? Procurar ganhar mais do que você gasta ou gastar menos do que você ganha? E a resposta certa é a segunda. Por quê? Porque você não tem controle sobre aumentar a receita. É óbvio que você tem que aumentar a receita e diminuir a despesa. Mas só pode aumentar a receita se os outros concordarem. Você vai ter que achar um jeito de vender mais, alguém tem que comprar. Você tem que achar um jeito de descobrir alguma fonte de receita, uma invenção, um outro negócio, que tem que maturar para você abrir o negócio e começar a ganhar dinheiro. Então, demora para aumentar a receita. Mas sempre é possível diminuir a despesa. Então, o segredo da economia financeira é gastar menos. Você pega agora... Não estou perguntando quanto você ganha. Eu estou dizendo, você pode gastar menos. Então faz aí uma continha. Existe um negócio chamado orçamento base zero. Eu não tenho a mínima chance de explicar isso aqui agora, mas se der o Google aí, você vai poder entender orçamento base zero. Significa como? Em vez de você fazer um orçamento de quanto você vai gastar e ir gastando, você coloca uma prioridade do que é mais importante para menos importante. E o seu orçamento é nenhum. Você não tem autoridade de gastar nada. Entrou o dinheiro. Primeiro da lista, o que é? Paga aquilo. Segundo da lista, o que é? Paga aquilo. Então você não vai gastando de acordo com o que acontece. Você gasta dentro de uma prioridade. Então, gastar menos do que ganha. Esse é o grande segredo. E eu não estou dizendo ou perguntando quanto você ganha. Estou dizendo, gaste menos, gaste menos.
A segunda coisa em relação à dívida dos bancos. Os meus amigos banqueiros não vão gostar dessa história, mas eu já falei em muitos seminários isso aí. Você não tem que pagar a dívida do banco quando o banco está te cobrando. Você tem que pagar a dívida do banco quando você puder pagar. Porque se você for pagar um pouquinho, a sua dívida só aumenta. E o banco funciona assim. Agora é bem técnico. Ele tem que provisionar a sua dívida. Então, se você é um devedor e você refinancia, tecnicamente você não está devendo. Porque você está refinanciando e o banco, pelo contrário, está aumentando o lucro dele, porque ele está refinanciando a juros maiores. Então ele adora cartão de crédito não pago. Adora, porque aí você vai eternamente ficar pagando juro. É assim que ele gosta de ganhar dinheiro. Então, não. Você está com um problema bancário, o seu nome está sujo. Você não consegue pagar? Não pague. O pastor está falando para não pagar, mas a Bíblia mandou não dever para ninguém. Então, você vai negociar com o banco. Quando você puder, ele vai chegar e falar, ó, você está devendo 200 mil. Eu tenho um exemplo aqui de uma pessoa que fez exatamente isso para vocês não acharem que é loucura. Sandra Duarte, eu estava com o nome sujo no Serasa e uma dívida de 2 cartões de crédito, mais de 20 mil reais. Orei muito ao Senhor e o Senhor abençoou e eu consegui pagar com 1.700 os 2 cartões, mas eu juntei o dinheiro e paguei à vista. Sabe por que é isso? Porque o banco, quando você não começa a não pagar, ele tem que provisionar. Isso chama-se provisão a devedores duvidosos. Então ele vai na contabilidade dele dizendo assim, o fulano está devendo e atrasou 1 mês, atrasou 2 meses, 3 meses, bota lá na sua contabilidade. Esse dinheiro talvez não entre. Então começa a aumentar uma provisão bancária que todo bom banco tem que guardar lá um dinheiro para falar, se não pagarem, esse dinheiro vai cobrir aqui. Quando passa o tempo e você não paga, a provisão vira crédito em liquidação. Ele tem que assumir que aquilo é uma dívida. Então ele falou, perdi esse dinheiro. Não vou mais contar com ele. Aí tem que colocar como prejuízo. E se um dia voltar, voltou como lucro. Nessa hora, ele, para não fazer isso, ele vende o seu crédito para uma empresa que vai encher o seu telefone de chamadas, dizendo que em nome do banco tal, está lá querendo negociar. Essa é a hora de segurar a onda. Porque quando o banco precisa limpar o crédito dele, ele oferece desconto. Na hora que ele precisa, ele oferece desconto. Na hora que você precisa, ele cobra juro. Então, o segredo é aguentar quieto até chegar a hora dele negociar. Enquanto isso, não pague. Mais. E não gaste mais também. Não sai abrindo outro cartão, fazendo mais dívida, entrando em mais buraco. Mantém o buraco estancado, salva dinheiro e espera o banco dar uma mini relaxada pra você conseguir negociar isso que tá. Vou me matar porque eu tô falando isso aqui, mas é assim que funciona. Não pague quando ele quer, pague quando você puder. E pague pra... isso é muito importante. Quando você for pagar uma dívida, pague 100% dela. Você combina tudo. Não fica devendo um pedacinho, porque esse pedacinho sobe de novo. Então você tem que criar um critério de pagamento, um parcelamento que resolve o problema e não que diminui, porque senão esse câncer vai voltar a crescer. Sim. E bom, estamos chegando no fim, muita gente quer que ore por esse tema, então eu não vou me alongar dessa semana. Eu vou terminar com uma pergunta, tem muita pergunta legal. Tem gente falando, e quando a dívida é de empresa, o que eu faço? Pago as dívidas da empresa? Como que eu monto essa ordem de prioridade? Tem o Ebert falando, consegui reduzir o orçamento, alguma dica? Já cancelei os gastos supérfluos como Sky e Netflix, os senhores têm mais alguma sugestão? Tem muita pergunta, acho que a gente vai ter que voltar nesse tema outro dia para responder todas. Não vai dar, porque o Fabiano já tá olhando com uma cara de que tem 5 minutos para acabar. Eu sempre ponho a culpa nele, adoro. Mas eu vou terminar com a pergunta de uma pessoa que não quis se identificar. Quando estava com dívidas, peguei um valor da empresa que eu trabalhava. Eles não sabem até hoje que eu fiz isso. Ou seja, eu cometi um furto para pagar as dívidas. Já perdi perdão a Deus, mas o que eu devo fazer? Ir pedir perdão para a empresa e confessar o que eu fiz? Hoje estou me fazendo uma nova criatura. Você já respondeu. Se você quer bênção de Deus, você tem que agir de uma maneira abençoada. E o furto, ele é um furto diante de Deus, não diante dos homens. Então, realmente, você pegou o dinheiro e você agora tem a condição, vai lá e declara, fala, tá aqui o dinheiro, quero devolver esse dinheiro, porque aconteceu assim, assim, assado, e diante de Deus eu tenho essa dívida diante de vocês, e eu tô aqui devolvendo. Quando Zaqueu se converteu, ele falou, metade do que eu tenho eu tô dando pros pobres. E se eu lesei alguém, se eu roubei alguém, eu tô devolvendo 4 vezes mais. Só pela matemática, para descobrir que Zaqueu não era tão ladrão assim como os de hoje. Porque se ele deu metade e devolveu 4 vezes mais,
o roubo dele não podia ser mais que 12,5%, senão ele ia ficar com zero. Então, faz a conta aí. Você precisa devolver aquilo que você roubou. Isso é diante de Deus. Isso é uma autoridade espiritual que você está ganhando. Boa. E eu vou falar agora os pedidos de oração, porque nós vamos para o nosso momento de oração. Muitas pessoas pedindo, por exemplo, Paula, peço misericórdia de Deus, porque eu e meu marido estamos desempregados há 1 ano e este mês vamos ter que pedir dinheiro emprestado para pagar as contas. Silvio Castro, estou devendo 5 mil, desempregado. Minha tia com quem eu moro diz que quando eu arrumar emprego para eu sair de casa. Todo dia entrego currículo e nada, orando demais. Leiliane, peço oração urgente pela minha vida financeira. Estou a ponto de perder meu ganha-pão e 9 pessoas dependem de mim. Temos outras pessoas pedindo pedido de oração, mas todos na mesma linha, para conseguir ajudar a cumprir com os compromissos financeiros. Algumas pessoas estão pedindo oração para não entrar nesse cenário de dívida, de pedir dinheiro emprestado. E pessoas, obviamente, falando, a pandemia me lascou. Eu tinha um planejamento, o planejamento foi pro espaço na hora que veio a pandemia e agora eu me vejo nesse cenário de talvez ter que entrar em dívidas. Realmente uma pandemia é algo muito atípico que está acontecendo. Então, vamos ao momento de oração, Pai? Momento de oração. Eu quero orar com vocês aqui na direção do favor de Deus. Pense você como se você fosse Deus, alguém com muita condição, com todo o poder, com toda a autoridade. Por que ele iria perdoar a sua dívida? Por que ele iria abençoar a sua causa? Porque ele me ama. Deus ama você como um filho. E você que tem filho sabe, por amor, você muitas vezes não dá para o seu filho o que ele pede, porque ele pedis e não recebeis, porque pedis mal, para gastardes com seus próprios deleites. Então, quando o filho tem uma má intenção no uso, o pai simplesmente não libera a bênção, não dá o dinheiro. Então, o segredo agora dessa oração, porque a pandemia realmente ela vem como um castigo, porque as situações hoje são difíceis. Há tempos de luta e há tempos de paz. Nós estamos em tempos de luta. Então, nesta hora, você tem que orar a Deus. Cumpra o teu propósito na minha vida. Eu me disponho. Eu não vou amar a mamon. Eu não vou fazer a minha vontade. Eu vou orar nessa direção agora com você aqui para que você seja liberto desse problema. Senhor, nós entregamos esse assunto em tuas mãos. Os nossos irmãos que estão ouvindo esse programa, que têm a condição de gastar menos, Senhor, dá-lhes a ele a disciplina, a rotina, a coragem de realmente gastar menos, de não empurrar um problema para frente, de não esperar algo sem tomar atitudes. Aqueles que estão no seu vale da sombra da morte, essa é a hora de colocar a mesa diante do inimigo, Senhor. Então o coração daquele que está convertido a Ti, o coração daquele que está disposto a cumprir o Teu propósito, eu quero abençoar agora em nome de Jesus, abençoar com um livramento, com um perdão, esses que precisam que credores perdoem. Nós colocamos o Teu peso de glória sobre essas vidas, para que eles sejam levantados, misericordiamente perdoados. Nós abençoamos aquele que busca a Ti, porque um coração contrito Deus não desprezará, é assim que diz a palavra. Então, Senhor, que cada um dos meus irmãos e irmãs possa sondar o seu coração, se há uma motivação maior do que apenas se livrar da pena, se há algo maior do que simplesmente vencer um problema, se há um propósito, Senhor, interfere. Nós abençoamos com o poder da Tua palavra, no nome precioso de Jesus. Amém, amém, amém. E pra você, eu vi que muita gente colocou pedido de oração aqui, eu tô olhando, não dá pra falar todos no ar, acho que vocês conseguem ver isso, a gente tem um tempo limitado. Põe no app e ore mais. Põe no app e ore mais. E aí vocês conseguem todo mundo orar um pelos pedidos dos outros, um participar pelos pedidos dos outros. Então não se esqueça do aplicativo Ore Mais, a gente tá com as perguntas aqui. Mas hoje vamos de tambores endividados, Fabiano, que é a hora do sorteio. Tambores endividados, por favor. Potente esses tambores endividados. A Drilei Paulista de Pernambuco, parabéns, você ganhou o nosso sorteio do aplicativo. Muito obrigado por todos que participaram aqui. A Drilei, entre em contato com a Gabi, que ela vai te falar como ter uma assinatura premium da JFA, tá bom?
E eu quero, de novo, pedir a todos para se inscreverem no canal. 80% de vocês que veem a gente não se inscrevem, hein? Ajuda a gente, clica lá no botão de se inscrever e dê like nesse vídeo. Muito obrigado por participar e tchau, tchau. Nos vemos semana que vem. Uma dica pra vocês, Tela, Negócios e Missões. Quinta-feira eu tô falando sobre esse assunto. Tela, Negócios e Missões. Vai lá no seu Instagram, você vai ver essa palavra na quinta-feira às 21 horas. Eu vou postar no Instagram do meu pai também, a entrevista que ele vai fazer no Tela é @po.liveira. Vou repetir, @po.liveira. E aí eu vou postar lá as informações sobre essa entrevista que ele vai falar, que ele vai estar falando mais sobre esses temas todos que a gente abordou aqui. Muito obrigado, tchau, tchau. Você ouviu pela Musical FM mais Unidade Cristã. Bíblia JFA Conecta, com o pastor Paulo Oliveira. De volta na próxima terça. Esta é a Musical. Musical.